Shalom! Aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e hoje nós estamos com mais um Rega Ivri e hoje nós vamos falar sobre Nikud, Nikudot. Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito sobre esse assunto e hoje nesse vídeo a gente vai responder as dúvidas acerca do que é o Nikud. Mas antes de a gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir para você mais uma vez compartilhar, seguir, curtir a nossa página em todas as redes sociais, a página do Hebraico Sem Segredo. Segue lá porque tem muito conteúdo legal sobre hebraico bíblico, hebraico moderno. Acompanhe a gente lá, siga para você aprender muito mais e conhecer muito mais sobre essa língua fascinante. Então vamos lá. Bem, a primeira questão sobre o Nikud. O que é o Nikud? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o hebraico é uma língua muito antiga. Ela, assim como árabe e outras línguas, ela é de origem semita, é uma língua semita. E a característica dessas línguas é que ela é composta apenas por consoantes, ou seja, não existem vogais. Pode parecer uma loucura pensar que não existem vogais, porque nós estamos muito acostumados com o português, com as línguas, né, que são aqui latinas, que tem as vogais e tudo mais, o A, E, I, O, U, que a gente tanto conhece, e está acostumado a escrever as consoantes juntando com a vogal para formar as sílabas. Mas em hebraico isso não acontece, só existem apenas as consoantes. Então, o Nikud é uma pontuação, são sinais, né, que recebem esse nome de Nikud, onde esses sinais eles vêm acompanhados das consoantes para sinalizar essas vogais, ou seja, eles na verdade estão ali para ajudar a enxergar a formação das palavras, das sílabas, no caso do hebraico. Então, eles não fazem parte do alfabeto, eles são a pontuação que foi criada pensando justamente isso, para fazer ali a marcação, ou seja, a sinalização dessas vogais dentro das palavras, para você construir ali o pensamento da junção da consoante com o som da vogal, para que a gente possa então formar as palavras. Segunda coisa que perguntam muito para mim: Kézia, como é que eu vou fazer para aprender esse negócio? Parece muito difícil, parece um sistema muito complicado. Não é complicado, pelo contrário. Se você for pensando que o Nikud vai complicar a sua vida, aí sim ele vai complicar. Agora, se você pensar por outro lado, o lado positivo, de que o Nikud foi criado na verdade para ajudar, né? Para ajudar o entendimento da língua, aí vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque foi para justamente isso que ele foi criado, foi para facilitar o entendimento. É justamente quando você está aprendendo, começando a aprender o hebraico, o Nikud é essencial, é primordial que você aprenda os sinais, entender que aquele sinal é A, aquele sinal é E, aquele sinal é I, O e U. Por quê? Porque isso vai te ajudar justamente no seu processo de alfabetização. Lá em Israel, as crianças na escola, quando vão lá aprender, a gente aqui no Brasil aprende o ABC, lá elas aprendem o Aleph Bet. Então, elas usam também o Nikud para ir aprendendo a entender os sons das palavras de cada sílaba. Elas também aprendem dessa forma. E nós que estamos aprendendo um novo idioma não é diferente. Nós primeiro, se nós não conhecemos nada, nós precisamos ser alfabetizados. E para ser alfabetizado, a gente precisa conhecer as letras, no caso do hebraico, as consoantes, e também conhecer esse sistema que nós chamamos de Nikud, para entender o som do que seriam as vogais. Então, a gente junta isso daqui e esse entendimento do Nikud junto com as consoantes é primordial para que você
possa ser alfabetizado em hebraico. Outra questão que muita gente pergunta acerca do Nikud é a ideia que ela tem, mas lá na Bíblia, ou em livros, ou na internet, ou se eu for para Israel um dia, lá tudo se escreve sem esses sinais. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para entender se eu estou aqui aprendendo usando o Nikud? A questão é que precisamos entender que quando nós nos dispomos a aprender um idioma, o idioma ele é um processo, é um caminho. Assim como no português, você foi alfabetizado primeiro. Com o tempo você foi conhecendo as palavras, daqui a pouco você estava fazendo frases, daqui a pouco você estava escrevendo textos e falando diálogos completos. A mesma coisa vai acontecer quando você entrar na jornada do hebraico. O hebraico você primeiro é da mesma maneira. Você primeiro vai ser alfabetizado, ou seja, você vai precisar do Nikud para ser alfabetizado. Sendo alfabetizado, você vai conhecer as palavras, logo depois você vai estar montando frases, logo depois você vai estar escrevendo textos maiores e logo depois você está falando diálogos completos. É o mesmo entendimento. O que vai fazer você enxergar as palavras em hebraico, mesmo sem o Nikud, sem a representação dos sinais, as vogais, vai ser a sua prática, a sua persistência no estudo e a sua paciência em ir aprendendo aos poucos. Não tem segredo, esse é o único caminho. Ninguém vai conhecer uma palavra sem a presença do Nikud, vai conseguir ler um texto completo sem a presença do Nikud, se não for por esse caminho. O caminho é prática, o caminho é persistência, o caminho é continuar estudando. Um dia, quando você menos perceber, você vai estar lendo palavras, você vai estar lendo textos completos sem Nikud. É quando nós aprendemos a andar de bicicleta, né? Muita gente anda com as rodinhas por um tempo até ter coragem e tirar as rodinhas e andar sem elas. A mesma coisa é nesse processo. O Nikud é como essas rodinhas, você vai começar usando elas até o momento em que você, depois de muita prática e de muita persistência, você um dia vai tirar esse Nikud, um dia você vai tirar essas rodinhas e quando você menos perceber, você vai estar aí lendo sem a presença deles. A questão mesmo é a persistência no estudo. Mas estudar um idioma é para sempre, é a vida toda. Vai ter um momento que você vai dominar bem, você vai dizer assim, sou fluente, já domino, já conheço a maior parte, sei pronúncia, sei falar, sei ouvir, sei identificar as sentenças, mas a questão é que o hebraico, assim como é o inglês, assim como um estrangeiro que vem para cá estudar o português, se trata de um caminho que se persegue pelo resto da vida, né? É um caminho para o resto da vida, você nunca para de aprender. O que a gente tem que ter é a paciência, a persistência, continuar aprendendo e principalmente tendo amor pelo aprendizado. Então, pessoal, hoje esse foi o nosso assunto aqui do nosso momento Rega Ivri. E eu espero que você tenha ficado esclarecido bem o que é o Nikud, para que ele serve, por que ele é tão importante. E na semana que vem a gente volta com mais um assunto em hebraico. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto ou quer que eu fale sobre um assunto específico, escreve aí nos comentários, porque aqui a gente vai estar falando, respondendo a pergunta, as dúvidas de vocês. Tchau! Shalom!